Depois nós mudamos para um endereço ali próximo mesmo, no Jardim Maringá, em frente ao Campo do Cruzeirinho, em 1994. E experiências incríveis, né? Nós somos pentecostais, então eu me lembro assim de muita libertação, muita libertação. Foi um período, muita gente atendida, possessa de demônios e enfermos sendo curados, Deus assim se manifestando de uma maneira sobrenatural. Os irmãos vão ter que nos ajudar com as contas, tá bom? Se não ouvirem o violão, estica o ouvido aí. A bateria vai ajudar no ritmo. Nós vamos louvar o Senhor nessa manhã. Força ou sem força, tá bem? Palmas. E há uma história da época que um rapaz chamado João, nós o visitamos, ele tinha sofrido um acidente de carro e 5 meses ele não andava, estava paralisado, ele perdeu a empresa por conta disso. Lá numa cama hospitalar, ele no quarto, nós fomos recebidos. A mãe dele chorava, chorava assim, o desespero. Rapaz de 30 e poucos anos, não chegava a 40 anos. A esposa dele, isso me marcou, a esposa dele, assim, encostada no batente da porta do quarto, ela não falava nada, só olhando, aquela situação realmente de alguém cansado, esgotada. E eu fui com um casal, Coab 2, e começamos a conversar com ele, né, apresentar Jesus, ele não conhecia o Senhor, apresentamos o Senhor para ele, e nós estávamos já nos virando para ir embora, e nós oramos por cura, mas não foi aquela oração de fé, aquela coisa de você se indignar com a doença, com a situação de desespero. E aquilo me incomodou, e eu creio que foi o Espírito Santo. Nós estávamos nos virando para sair, eu me voltei para o rapaz, eu falei, João, você crê que Deus pode te curar? E eu me lembro bem, assim, que a cara dele, o rosto, a expressão, os olhos, acompanharam o que ele falou. Ele disse, eu creio. E ali eu me lembrei de Atos capítulo 14. Atos 14, você deve lembrar, é aquele texto que Paulo, ele ali pregando, ele e Barnabé, a um rapaz, um coxo. E o texto diz que Paulo olhou para ele e viu fé. E ali foi exatamente a mesma cena. E eu disse, ok, então. E eu expliquei para ele, eu falei, eu vou pegar você pela mão. E ali foi algo assim de Deus. Pegar pela mão, eu me lembrei de Atos 3, né? Pedro pegando também lá o coxo sentado na porta formosa do templo. Mas ali foi o Espírito Santo, porque o que aconteceu? Eu peguei o rapaz pela mão e disse, eu vou te ajudar a sentar na cama, e nós vamos orar aqui, e você vai escorregar depois, né? E ficar em pé, tá bom? E o João falou, tá bom. E no momento em que a gente começou a clamar o nome de Jesus, e eu o ajudei a sentar, veio um calor. O próprio rapaz sentiu, e ele começou a falar, que calor é esse, que calor é esse, que calor é esse? E a gente já emendou, né? Falou, é o Espírito Santo. E ali ele sentou, e aí nós o ajudamos, né, a escorregar as pernas, porque ele estava paralisado, para o lado da cama, e nós o puxamos para ficar em pé. E ele ficou em pé. Ele ficou em pé, e no momento que ele ficou em pé, aquele calor intenso, ele começou a andar pelo quarto. Foi uma coisa incrível, maravilhosa. A mãe dele chorando mais, e também incrível que a esposa continuou de boca fechada. Talvez mais ainda espantada, ou espantado agora, né? E aquele homem começou a andar por aquele quarto, foi assim, daquelas coisas que realmente, né, marcam a vida da gente.
E é uma frase que a gente fala muito hoje, essa frase, mas eu atribuo essa frase, ela encaixa perfeitamente, né, para o que começou a acontecer com a igreja na época. Algo que não se pode ver se torna em algo que não se pode negar. O poder do Evangelho, o poder de Jesus, o amor de Deus em curar, em libertar, em lavar a pessoa, como a gente falou anteriormente, ali Deus se manifestando de uma forma maravilhosa, lembranças incríveis.